Boa noite, igreja amada, vocês que estão em casa nos acompanhando, que Deus te abençoe. Eu quero conhecer você que é nosso convidado, está aqui de repente pela primeira, segunda vez. Já me apresento, sou o pastor Josué, um dos pastores dessa casa. E se você está a primeira vez, faz um sinalzinho assim, deixa eu ver. Quem está aqui, primeira vez hoje? Alguém? No meio, vai receber alguns abraços. Eu não vi aonde? Aqui no meio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A igreja fica feliz com esse povo que nos visita. Fica feliz ou não fica? De braços abertos. Glória a Deus. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia. Eu te amo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Muito dessa celebração foi feita pensando em você. Sua presença, sua chegada aqui foi muito desejada. Nós oramos para que você estivesse aqui. Fique muito, muito à vontade. E você que não vê seu irmão há algum tempo, é a hora de você, tem 1 minuto para ir lá dar um abraço nele. Já cobra ele, vê se tem jeito de uma janta depois da celebração. Se ele tem tapué para te devolver. Se faz tempo que você não vai na célula, esse é o momento. Momento de conexão. Você que está em casa nos assiste, coloque aí os seus comentários. Se é a primeira vez, seja bem-vindo. Coloque seu nome, fale que você quer falar com um dos pastores e alguém vai te responder. Vai te dar um retorno, uma oração, uma bênção especial na sua vida, em nome de Jesus. Que 1 minuto dentro da igreja passa rápido, né? Já acabou esse 1 minuto. No final você pode fazer de novo, ou pode continuar fazendo, estando em comunhão com o seu irmão. Pode sentar, queridos. Que Deus te abençoe. Nossas crianças estão sendo liberadas para um tempo especial nas suas salas de ensino, no Talmidim. Vai ser sensacional. Papai e mamãe depois pergunta para eles o que eles aprenderam lá em cima. Que Deus abençoe nossos pequenos e toda a equipe que vai estar ministrando a vida deles. Queridos, como vocês bem sabem, nós temos da nossa casa 11 pessoas que foram para Moçambique. Já embarcaram de diversas formas, acabaram de chegar lá no Qatar, estão no aeroporto. A previsão é chegar em Moçambique, no seu destino, amanhã, às 19 horas. Então, é longe. Fala para a pessoa do seu lado, é longe. Você já ajudou contribuindo, você já ajudou de várias formas, e eu peço que continue orando por nossa equipe. Vai ser bênção por onde eles passarem, mas também há uma luta sendo travada, e a cobertura deles é essa casa. A cobertura dele é a minha, a sua oração. Então eles vão sair daquele lugar mais que vencedores, e vão deixar uma marca de Cristo naquele lugar para toda a eternidade, em nome de Jesus. Nós cremos que vidas serão transformadas. O Qatar é muito lindo, né? Quem vê assim fala, também quero fazer missão. Aguarde, essa é só a primeira etapa da viagem. Foram 13 horas de voo. São corajosos, graças a Deus. E eu quero compartilhar com vocês. Enquanto orava por eles na madrugada, nós fizemos um relógio de oração. Eu falei, Deus, é o momento de compartilhar algo da igreja, com a igreja. O que o Senhor sugere?
já que a igreja é sua. Eu tinha muitas coisas na minha cabeça, porque tivemos em vários lugares sobre várias ministrações de pessoas que nós consideramos muito top, muito proeminente, de muita expressão, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Canadá. E então eu tinha muitas coisas para compartilhar. E a palavra que veio foi ide, já que nossa equipe literalmente foi. E o que significa esse ide? E fazer discípulos. Algo muito interessante, Mateus capítulo 28, bem conhecido esse texto, versículo 19. Diz assim: antes de subir ao céu, Jesus deu a seguinte ordem: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra que está aí na tela é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este versículo é muito conhecido na palavra, e é comum ouvir que alguém dizer, ou ao mesmo, nós mesmos já repetimos várias vezes, que temos que praticar o ide de Jesus, essa ordem que o Senhor deu, essa tarefa de toda a igreja. Então, normalmente se interpreta esse versículo com a ênfase colocada no ide. E o mesmo acontece com Marcos 16:15, que fala para ir por todo mundo, fala do ide. Disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, qual é o verdadeiro significado do ide? Podemos dizer, analisando a origem da palavra grega, trazendo no original, e o verbo ide não está no imperativo. Lógico, no português, super correto. Mas o ide, na palavra grega, que eu nem vou usar dizer, em grego, ela está no que o português classifica como particípio da palavra. E isso indica uma ação já finalizada. Isso indica que está relacionado ao passado, caracteriza algo que já foi terminado, uma terminação. Ou seja, o ide é que já deveria ter ido. O ide, eu devia ter ido ou estar no processo de estar indo. Nós não temos que parar tudo para ir. Isso significa que no grego a ordem dada por Jesus é ide sim, mas a ênfase é no fazei. Fala comigo, fazei. Fazer o que, pastor? Fazei discípulos. Então fala para fazer. E traduzindo para o português, o ide é enquanto, ou enquanto você está vivendo. Então esse é um chamado, essa é uma ordem do Senhor. Isso significa que nós temos um chamado. Você sabia que você tem um chamado? De fazer discípulos. A ideia não é fazer igreja, não é fazer pequenos grupos, não é fazer membros de igrejas, não é fazer convertidos religiosos, mas fazer discípulos. Então isso determina essa ordem de Jesus, fazer discípulos. Ela precisa ser cumprida. Então a questão toda não está no que ultimamente as pessoas estão fazendo, concentradas apenas em ir. Ah, mas eu estou indo, eu falo de Jesus, eu falo do amor de Deus, inclusive eu falo para eles procurar os pastores, eu falo para procurar um líder. Ó, Jesus te ama, procura uma igreja lá perto da sua casa, onde você se sinta melhor. Isso não tem a ver com responder ao chamado. Isso é uma parte que se chama evangelismo. Mas a ordem é fazei discípulos. Então, enfatizar o ide, de fato, saber se estamos indo, se estamos fazendo. Mas o ponto-chave é esse: indo para onde? Fazendo o quê? Para fazer o quê?
fazer discípulos. O problema não está no entendimento do significado do id como uma ordenança, mas na forma que ele é aplicado. E a aplicação já deveria estar fazendo. Se você é um cristão há algum tempo, já tem maturidade, já tem testemunho, Deus já tocou no seu coração, você tem convicção de que é isso que você quer até a volta dele ou até que você morra, não precisa de mais nada para você fazer discípulos, é a sua vivência. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque qualquer um pode ir, uma seita pode ir, uma denominação que prega heresia pode ir, até mesmo o incrédulo pode ir, mas fazer discípulos à luz da palavra não é qualquer tipo de discípulo. Esse trabalho não é para qualquer um, esse é para filhos de Deus, esse é para convertidos de verdade, porque precisamos ter a coragem de fazer igual Paulo falou: sede meus imitadores. Você tem coragem de falar para o seu filho, para ele ser teu imitador? Você tem coragem de dizer para alguém, sabe como é que vive o evangelho? Faça do jeito que eu estou fazendo, já está bom demais. É isso que Paulo estava falando, porque tinha convicção de que estava fazendo a coisa certa. Então, para que não houvesse dúvida, o próprio Senhor Jesus esclarece que somente pela pregação do evangelho é que nós podemos fazer discípulos. Não são discípulos para nós, é discípulos para o Senhor Jesus. Então o id, ou a ênfase fazei, tem a ver com isso. Marcos 16:15, vão pelo mundo todo. Por isso, de repente, isso responde a sua pergunta: por que, pastor, sair daqui para Moçambique, lá do outro lado do mundo? Literalmente, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Às vezes nós queremos escolher as pessoas que vamos pregar, que vamos falar do amor de Deus. Fala, não, esse aqui é muito difícil, esse aqui é muito inteligente, ou esse aqui é muito tapado. Então a gente quer ir para aquilo que é mais fácil. E esse evangelho não é de facilidade, não é de conforto, mas é principalmente de confronto. Sem o evangelho verdadeiro é impossível fazer discípulos. Sem o evangelho verdadeiro, a gente consegue fazer espectadores, frequentadores de culto, fazer público para apresentação na igreja. É possível fazer consumidores da fé ou do mercado gospel, clientes, entre aspas, de campanhas. É possível se fazer relatórios e saldos financeiros, mas não será possível fazer discípulos de verdade sem o evangelho do Senhor Jesus. Então é muito fácil a gente começar a fazer a coisa certa, com a intenção sadia, e desvirtuar. A pastora Genoveva tem esse chamado para a África desde os 8 anos de idade. Ela sonhava com isso. É mais um sonho de Deus se realizando na vida dela. E nós somos às vezes muito imediatistas. Esse que é para fazer, então vou correr para lá. Enquanto que Deus preparou ao longo dos anos tudo para ela chegar lá e fazer a obra do jeito que o Senhor sonhou e pensou e imaginou. Há uma conexão principalmente com Moçambique. Eu creio que ela vai falar sobre isso. Mas quando nós começamos a visão celular, o encontro que a pastora G teve, que foi uma das primeiras da casa a ter um encontro com Deus, foi na nossa sala, com várias fitas VHS gravadas pela Valnice Milhomes. E coisas que a Valnice contava é que o tempo que ela passou na África foram 10 anos de jejum e oração pela nação brasileira. As coisas que estão acontecendo na nação hoje não são de graça, alguém já pagou um preço lá atrás. E quando ela esteve na África, onde que
que ela esteve, senão em Moçambique, senão na mesma cidade chamada Beira. E a missionária que está lá, da qual a pastora está indo, está morando na mesma casa onde Valnice Milhomes morou. Será que tudo isso é coincidência? Essa missionária que está lá, ela recebeu uma cura especial num evento que a pastora estava pregando em Curitiba. Ela era de Ponta Grossa, e por uma palavra que a pastora ministrou, ela se reconciliou com a sua mãe. A história é bem longa, mas ela não se sentia mãe nem de seus filhos e não se sentia filha. E a missionária está lá hoje e tem 160 crianças que chamam ela de mamãe. Ela é a mãe não só dos seus, mas de todas aquelas crianças. Ela se sente, se coloca nessa posição como mãe. E sabe, falando de Moçambique ainda, o dia que ela ligou, que tinha chegado lá na África, que já estava lá, e estava muito feliz, ela queria dar notícia para a pastora G. O dia que ela ligou dizendo, foi numa tarde, dizendo que estava em Moçambique, e que as coisas como estavam acontecendo lá e tudo mais, foi o mesmo dia em que pela manhã eu sofri um acidente com o Arsênio. E o Arsênio, todo mundo dizendo no acidente, ele está bêbado. Não, ele é estrangeiro. E aí o Arsênio simplesmente é da onde? Moçambique. Na mesma tarde ela ligou e ela falou: continue orando, porque aqui as coisas são terríveis. Os parentes têm muita inveja, fazem trabalhos de voodoo, de magia negra, para que os seus, por inveja dos seus, que eles sejam ceifados. E por coincidência ou não, foi no meu carro e que o Arsênio bateu. Ele bateu de bicicleta. Quem lembra do acidente, ele saiu do hospital com a tarja em primeira página do jornal, milagre. E tudo que eu fiz foi repreender a morte daquele garoto que arrebentou com o meu carro numa velocidade que o médico falou: já morreu, foi dado como morto. Saiu, se formou, está estudando para medicina, está super ativo, não só na comunidade, na igreja, no seu trabalho. Deus resgatou uma vida. Então é nessa fé, nessa coragem, nesse entendimento dessa palavra, que é para todos, e que essa equipe foi para lá, e as coisas já começaram a mudar no mundo espiritual. Nós vemos falando de novos ciclos, de nova etapa da igreja. Eu preciso estar repetindo isso, porque você precisa estar atento, e precisa tomar coragem para empreender, para fazer, para avançar, porque o que Deus vai fazer através da igreja, não é com o pastor, com uma pessoa, somos nós. Já começou. Somente a mensagem da cruz, que expõe a verdade do pecado, aponta para Cristo ressuscitado, é que tem esse valor e que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Amém? Essa mensagem, ela não é seletiva, ela não é para agradar A ou B, ela não está interessada em quem pode oferecer mais ou menos, ela não está fundamentada em méritos humanos, mas a mensagem iguala todos os pecadores como inimigos de Deus, a menos que sejam reconciliados através da cruz de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Daí, quando isso está tudo alinhado, nós entendemos a ordem: ide e fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações. O povo comprado por Deus, queridos, o povo comprado por Jesus, provém de todos os povos, línguas e nações. Ah, pastor, mas até aquele país, todos, línguas e nações, o Senhor morreu por todos. Esses discípulos então devem ser batizados como um sinal de que foram regenerados, remidos de seus pecados e unidos com Cristo. Isso quer dizer que apenas ir não basta. A ordem do mestre é que façamos discípulos. E como faremos isso? Pregando o evangelho.
a toda criatura, em todo o tempo. Até podemos continuar com essa questão do id como imperativo, mas imperativo mesmo, para esclarecer, isso é: fazei, é uma ordem, fazei discípulos de todas as nações. E isso inclui um discipulado bíblico, nós sermos discípulos de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha tudo que o Senhor Jesus sofreu. E por que ele fez isso? O texto está dizendo: pela alegria que foi proposta. Não a alegria de sofrer, mas um dos motivos da alegria foi a sua vida. A palavra diz que quando um pecador se arrepende, entrega a sua vida, há festa nos céus. Aconteceu aqui quinta-feira, homens entregando sua vida para Jesus na rede de homens. Tem homem nessa casa? Eu sabia. Glória a Deus. 1 João 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então o amor de Deus está aperfeiçoado quando obedecemos. Não é quando decoramos, quando ensinamos com muita maestria. Mas a questão está numa prática. Obedecer. Uau! Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então qual que é o caminho? É a cruz? É Jesus? Ah, mas nós somos bombardeados nos últimos tempos com uma teoria ou até uma teologia de que precisamos nos sentir bem, que precisamos agradar a nós mesmos. O eu foi muito adorado nesses tempos. Você fala: não, mas como é que eu fico? E a minha vontade fica onde? Isso tem a ver com tomar a sua cruz. É deixar a sua vontade. É justamente a sua vontade que faz com que tudo dê errado na sua vida. Pensa aí. Vamos experimentar fazer a vontade do Pai? Experimentar um pouquinho fazer a vontade de Deus? Para ver se dá certo mesmo? Ele fala: faz isso, me prova, para ver se não vai dar certo. Porque isso funciona para tanta gente, e em tantas áreas da nossa vida, nós temos a dificuldade de entregar o todo. Então Jesus andou na terra, e o caminho dele foi a cruz, e a referência é ele, e o caminho que ele trilhou. Irmãos, nós devemos olhar para as pessoas com essa ótica de espiritual, essa ótica como Jesus nos olhou. Ele orou por nós antes de nós existirmos. Ele, pela alegria proposta, nós nem existíamos na terra, mas estava escrito, estava lá, essa alegria que essa pessoa vai me dar o dia que ela aceitar o meu senhorio. Então, nós, se estamos nessa condição, e creio que estamos, em nome de Jesus, nós precisamos olhar com a mesma ótica espiritual, e não mais ver as coisas conforme a carne, conforme o superficial, o racional, ou até mesmo o literal. Não, é isso que eu estou vendo, e isso aí não é coisa boa.
Eu creio que Deus quer fazer uma grande transformação. Eu creio numa grande transformação, e nós precisamos mudar a nossa mentalidade para alcançar multidões para o Senhor e cuidar bem dessas multidões. Quem tem esse poder, quem tem essa condição é a igreja. Projeto nenhum vai fazer isso, governo nenhum vai fazer isso, homem nenhum vai se levantar sozinho para fazer isso, porque na igreja do Senhor, na sua multiforme sabedoria, você pode ser sarado, curado, transformado, salvo pelo Senhor Jesus. É uma agência do reino de Deus. Quando você quer viajar, você procura o quê? Não, vou lá na padaria que estou a fim de viajar, e a dona da padaria já viajou bastante. Ou você vai no açougue, fala assim, cara, onde você conhece aí? Não, a gente vai aonde? Numa agência de viagem, ver pacote, ver melhor preço. Não é assim? E eu estou falando de um caminho estreito de ida para o céu, e a igreja é a agência para esse caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aonde você vai aprender de forma correta sobre isso, senão na casa do Senhor? É assim que é. O Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar, não é de viver totalmente, só para poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse mundo tem padrões, sim, e Paulo já estava falando aos romanos, que tinham uma mentalidade terrível com relação a si mesmo. Então esquece esse padrão aí desse mundo. Nós estamos falando de Roma antiga, e essas coisas se passaram, e a igreja e a palavra continua. A igreja e a palavra do Senhor continua. E assim, queridos, a palavra de Deus, de tudo que você conhece na terra, provavelmente é o que você vai ver no céu. Alguns de seus irmãos, você, se você chegar lá, e a palavra de Deus. Faça-me misericórdia, pastor. Você crê que você vai no céu ver a palavra um dia? Ah, não sei. Você precisa ter essa convicção. À medida que nós vamos transformando a nossa mente, à medida que isso vai entrando dentro de nós, essa mentalidade bíblica, nós vamos abrindo as comportas do nosso coração para receber, para nos encher cada vez mais, para fluir o poder de Deus e alcançar grandes coisas para o reino de Deus. Quando o pastor Sandro esteve aqui no seminário, ele falou do ID, né? Identidade facial, que você precisa mostrar a cara lá no céu, faz uma leitura, fala, opa, tem bênção para esse cara aqui, tem bênção para esse jovem aqui, tem bênção para essa mulher aqui. Então, como que a gente põe a cara lá para ser aprovado, para receber as bênçãos? Porque às vezes a gente só está atrás de bênção também. Então, com a ótica errada. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançaria, se você fizer certo, fizer à vontade. Você sabe o que significa isso? Começa a andar no caminho reto, e não adianta nem fugir, que a bênção vai te pegar. Pastor, estou precisando tanto. Quando que a gente tem que começar a fazer isso? Semana que vem, acho que é a melhor época. Vamos esperar passar as eleições, daí a gente começa a viver corretamente. Não, o ID está dizendo, já era para estar fazendo. Era para começar ontem. E ontem não dá para fazer mais nada. O passado já diz. O que dá para transformar? O futuro. Passado de pedra, futuro de barro. Passado virou pedra, não tem o que fazer. Futuro você pode moldar. É isso que está dizendo, traduzindo isso. Esse é um dos segredos de alcançar multidões, de alcançar famílias, de alcançar
os povos não alcançados, a forma como nós olhamos e enxergamos as pessoas. Isso é muito importante. Sabe, quando falamos de multidões, você pode fazer sua lista aí, dos parentes, dos conhecidos, dos amigos, que você sabe que precisa desse Deus. E aí isso já dá uma multidão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 16 e o 17, são 3. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse é um segredo. Vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Então a ótica de olhar a si mesmo, olhar o seu irmão, olhar as pessoas lá de fora, pela ótica de Cristo, tem a ver com a fé. Você olhar e falar assim: esse vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu posso ser também essa pessoa. Você precisa se olhar assim, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ou da carne. É a parte A do 16. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é mais ou menos uma nova criação. Já que está em Cristo, né? Está em processo de... está em construção, como diz alguns. Não, a palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo, surgiram coisas novas. Tudo se faz novo. Não é tudo se faz de novo. Então, ir de fazer é tão poderoso na nossa vida, que as coisas começam a acontecer de forma como num passe de mágica. E eu quero testemunhar isso para vocês. Ontem pela manhã, eu vim trazer a pastora, parte da equipe ia se encontrar aqui, porque um dos voos era de Cascavel. E aí o pessoal foi levar eles lá. Enquanto estávamos reunidos aqui, na frente da igreja, uma pessoa passou e falou assim: que igreja linda, que fachada, que legal, que espiritualidade. E ela começou a falar. Daí ela falou assim: eu acho que eu conheço um casal dessa igreja aí. E as pessoas já começaram a querer o número dela, e você é convidada, pode vir e tal. Daí de repente ela olhou e falou: é esse o casal que eu conheço. Apontou para mim e para a pastora. Não sabemos quantos anos atrás e quanto tempo a gente já convidou para vir à igreja. E o marido dela prestava serviço para essa casa e algumas coisas, e ela falou que vinha, né? Ficou muito empolgado de saber que poderia vir. Ao mesmo tempo que isso acontecia, uma pessoa, um senhor já de uma certa idade, veio trazer o seu cachorrinho para dar banho aqui no vizinho. E aí quando ele voltou, ele veio falar com a gente, perguntou: vocês são daqui, são de Foz? Não, somos da igreja e tal. Expliquei: o pessoal está indo viajar em missões. Ele falou: sério? Ficou bem emocionado, assim: que legal, que bacana. Olha, eu tenho empresa A, B, C, falou o nome das empresas, e também eu sou dono de uma rádio. O que vocês precisarem de mim, pode contar comigo. O cara saiu de casa para dar banho no cachorro. Nós viemos trazer as malas para o pessoal viajar. Então, onde que eles estavam indo? Fazer missões. Do nada. Só isso eu vejo como um sinal. Do nada, simplesmente as pessoas se convidando para vir, e outro querendo investir. Nem perguntei se era cristão, se não era, o que pensa. Mas assim, eu quero fazer parte disso daí. Isso é sobrenatural, gente. Isso é um mover que eu estou dizendo que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Se prepare, porque as pessoas vão falar: eu quero esse Deus que você tem aí. Então esse é o ponto que eu quero trazer: a importância do ID, a importância de fazer discípulos, tendo em vista esses três visões. Primeiro você precisa ver você mesmo, segundo a ótica do Espírito Santo, e não segundo a ótica da carne, como diz a palavra, não aos olhos naturais. Porque quando nós nos olhamos
da ótica natural, a gente fica decepcionado, deprimido, sem esperança, porque nos achamos inadequados, temos tantas falhas, e aí recebemos tantas promessas, às vezes palavras de Deus, mas se ficamos com os olhos naturais em cima de nós mesmos, não, isso aí não é para mim não, eu acho que não é tempo, preciso me preparar melhor. Tem pessoas que acham que precisa estar mais santo para frequentar a igreja. Não, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu for uma pessoa melhor, daí eu vou lá. Eu sempre falo, depois se estiver assim, não precisa mais. Vai lá fazer o quê? Nós temos a igreja como um hospital nesse sentido. Nós, como cristãos, temos que ter essa ótica do Espírito Santo de Deus, como Deus nos vê. Porque quando Deus nos vê, quando nós nos vemos pela ótica de Deus, nós precisamos até cuidar um pouco com orgulho, porque Deus olha para nós e vê um potencial enorme, e quando nós entendemos isso, precisamos de maturidade para lidar com isso. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a redenção do Filho dele, que pagou um preço na cruz. Então Ele nos vê crucificado com Jesus, Ele nos vê sepultado com Ele, ressuscitado com Ele, Ele nos vê no trono à direita de Deus junto com Ele, Ele nos vê acima de todo o principado, potestade, poderes do inferno, domínio do mal, desse século e da eternidade. É assim que Ele nos vê. Ele nos vê como filho amados, que foi levantado para conquistar essa geração. Você não foi feito para ser derrotado, você não foi feito para estar na rabeira. A palavra diz, Deus te coloca por cabeça. Ele venceu na cruz para você ser mais que vencedor, e ninguém pode te tocar. Sabe, você vê crentes falando assim, cristãos, lá no meu emprego está tendo uma opressão. Sabe, queridos, quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe que você é filho de Deus, aonde você pôr a planta dos seus pés é terra santa. Quem vai ficar oprimido é o inferno, são os demônios que vão sair correndo, falar, o que esse cara está fazendo aqui? É isso que Deus quer para a sua vida, é assim que você precisa se ver. Não, lá o fulano mexe com as coisas pesadas, são espíritas, são espirituosos, são espírito sei lá o que. Fala assim, nós também somos espíritas, só que é o Espírito Santo. E aí onde você chega, o inferno bate em retirada. Ai pastor, eu vou levar você para falar isso lá. Não, querido, é você. Nós vamos invadir essa cidade, o inferno vai ter que cair de joelho. Isso não é motivo de orgulho, é motivo de temor, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Agora com Jesus nós podemos todas as coisas, pois Ele nos fortalece. Então às vezes Deus nos dá um projeto e parece muito gigante, muito grandioso, e sempre vai ser assim, porque Deus é grande e projeta coisas grandes, e quer que você tenha grandes feitos como filho dele. Olha o que Jesus fez. Ele era o único filho, e o sacrifício na cruz, a alegria que foi proposta, agora ele passa a ser o primogênito. Ele era o unigênito e se transformou no primogênito, e todo aquele que nele cresce poderia se tornar filho de Deus. A palavra diz, foi-lhe dado poder para ser filho de Deus. Pastor, eu aprendi que todo mundo é filho de Deus. Não, a palavra diz que nós somos criados por Deus, e se torna filho aquele que aceita o sacrifício de Jesus na sua vida, que confessa a Ele como seu Senhor e seu Salvador. É assim que devemos nos enxergar. Temos que acreditar na Bíblia e nos olharmos como o Senhor nos vê. Ele olha um grande potencial. O que você vê às vezes como defeito, Ele só vê qualidades, porque o sangue do Filho dele te cobriu.
As coisas velhas passaram, nova criatura. Uau! Aí ele pede para você: fazei discípulos. Sabe o que fizeram com você, que você chegou até aqui? Faz com outro. Ah, mas eu não sei, tem que fazer curso teológico, tem que fazer toda a caminhada da fé, tem que. Você precisa de uma coisa só: o teu testemunho. Ah, pastor, e se fizer pergunta que eu não sei responder? Discipulado não é para ensino, porque senão o Google já estava discipulando o mundo inteiro. Tem informação lá que não acaba mais, e muito lixo inclusive. Mas esta ordem de fazer, os anjos queriam. Deixa Deus, nós irmos lá. E Deus falou: não, são os meus filhos que vão fazer. São aqueles que vivem da mesma forma que aqueles que estão lá perdidos. Eles vão entender isso. Por isso que seu testemunho fala mais alto. Por isso que não é informação que transforma. Distribuir Bíblia é muito bom, mas não resolve a pessoa querer ler sozinha. É uma letra morta, precisa da interpretação do Espírito Santo. Precisa você dizer aquilo que você já experimentou e viveu. Isso é demais. Então essa é a primeira coisa, você se enxergar como Deus olha. O segundo, ver seu irmão pela ótica do Espírito Santo. A mesma coisa, como você olha para si, olha para o seu irmão. O problema é que a gente olha para o irmão com crítica. Ah, mas é irmão? A palavra diz que irmão é aquele que faz a vontade do Pai. Esse é meu irmão. Ah, então, por que ele faz a vontade do Pai e não me paga? Por que ele diz que é irmão e fica mentindo? E por quê? A hora que você vê, você está envenenado também. Sabe, queridos, crítica nas falhas, e às vezes o irmão nem faz por má intenção. Às vezes ele é honesto, vê os erros e quer apontar. Mas onde que está o problema? Que esse irmão, de repente, ainda não alcançou e não entendeu a plenitude de quem ele é, e não consegue se livrar daquilo que é pecado. Então ele não está se apropriando daquilo que foi o sacrifício na cruz de Cristo. E aí que entra o discipulado. É aí que você pode ajudar. Sabe, a palavra é bem clara nessas coisas, porque nós temos uma facilidade enorme. Ah, vamos ganhar o mundo, vamos. Mas o irmão que já está aqui, não, é muito chato, não gosto do jeito dele, eu acho muito arrogante, muito metido, passa por mim, nem olha, fica me olhando torto. Ainda bem que o pastor não tem esse problema. Eu acho ele muito, chega perto. Sabe, se nós vamos ganhar os que estão lá fora, quem que vai te ajudar a cuidar? Os que estão aqui dentro. Então o discipulado entra justamente aí. E a palavra é bem específica quando o irmão está pecando. E aí vamos falar de pecado, mas às vezes você não gosta da pessoa. Ah, não gosto daquele jeito dele. A palavra diz para suportar uns aos outros, fazer como suporte, para que tenha essa unidade. Ele tem características, ele tem idade, ele tem uma vivência, experiência, que no reino de Deus vai alcançar coisas que você não vai, e vice-versa. Como um corpo bem ajustado, vamos avançar. Pastor, mas e se a questão for pecado mesmo de verdade? A palavra é bem clara, bem simples. Você ouviu o teu irmão pecando? Vá até ele, fala para ele: irmão, isso aí que você está fazendo, ó, não condiz com a constituição da palavra aqui. Você sabe que isso é errado? O irmão pode dizer: ah, vai cuidar da sua vida. Ou ele pode dizer: é verdade, irmão, me ajuda, ora por mim. Oramos, você ganhou o irmão, a palavra diz. Mas se o irmão endurecer, ele fala: pega um outro irmão e vai junto lá. Fala: ó, agora é nós dois. Você está fazendo isso, irmão, está errado. Você não acha que está errado? Se o irmão falar: é verdade, eu vi também, o outro está dizendo. Aí se ele se arrepende,
ganhou o irmão, mas o irmão é daqueles coração de pedra, não aceitou a sua repreensão, não aceitou a repreensão de dois. O que a palavra instrui? Leve para os anciões da igreja, leve para a liderança, leve para a igreja toda saber. E se mesmo assim ele continuar, a palavra diz para lançar fora. Então tem gente que não vai se alinhar. Então não somos nós que já vamos falar, não vai se alinhar mesmo pelo que eu estou vendo, e a gente já corta o mal pela raiz, já não quer saber mais do irmão. A palavra instrui como fazer, porque se ele não se arrepender diante de tudo isso, aí realmente não tem mais jeito. Mas é muito difícil alguém que tenha Deus, Jesus, o Espírito Santo, não reconhecer um erro dentro dele, a menos que esteja muito enraizado o negócio. Então aquele que quer viver de forma santa, sadia, tem jeito para esse. Ele se arrepende, e pode acontecer conosco. Alguém fala assim: fiquei muito chateado, irmão, com aquilo que você falou. Me perdoe, querido, nem sabia, mas olha. Então pecou contra o irmão, porque ele ficou magoado, ficou chateado por coisas que de repente você nem sabia. Uma atitude, uma palavra, uma brincadeira. Isso tem que ser resolvido entre nós, porque quando saímos lá fora, a palavra diz para que ele saiba que nós somos discípulos de Jesus. Fala: peraí, esse negócio aí é top, eu quero fazer parte. Aí eles vêm bater aqui na porta. Fala: como é que faz para ser discípulo de Jesus? Caminha comigo. Qual é a estratégia? Vamos para a célula, caminhada da fé, vamos aprender a Bíblia. Muitos e muitos cursos e meios, mas principalmente uma caminhada junto, comer junto. Já viu essa expressão? Comer pelo menos 1 quilo de sal junto. Quando eu vi falar, falei: quem que vai ficar comendo sal, né? Mas é o sal que põe nos temperos da comida. Até dar 1 quilo, dá muitas mesas, né? Eu descobri que podia pôr no churrasco, por exemplo. Aí ficou mais fácil. Terceiro, queridos, vendo os incrédulos, os perdidos, os desviados, os gentios, como diz a Bíblia, segundo a ótica do Espírito Santo. Como que Deus vê esses que estão desviados, que já um dia fizeram parte da igreja? Deus já nos deu uma instrução. Chega para eles e fala: cara, me perdoe por isso tudo que você passou. Não, mas não foi com você. Fala: não foi comigo, mas foi com a igreja. Não, mas nem foi com a sua igreja. Não foi com a minha igreja, a instituição, mas foi com a igreja organismo. Não foi com a igreja organização, mas foi com o organismo da qual todo mundo pertence. E é em nome da igreja organismo, que é a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra, que eu quero te pedir perdão por aquilo que foi magoado no seu coração. Essa é uma palavra de resgate para aqueles que estão desviados. Mas para aqueles que não conhecem Jesus ainda, 2 Coríntios capítulo 5, 16, diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém, fala comigo, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, olhar como o Senhor olha para eles. A ênfase na palavra aqui é ninguém. Jesus quer que você faça a diferença. Jesus quer que Jesus que você carrega morreu por todos. Então, mas esse é de outra nação, esse não entende a língua. Sabe, queridos, o pecado que irá levar qualquer pessoa para o inferno é o pecado de não fazer a escolha de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o pecado. Mas é ladrão, é isso, é aquilo. Tem uma lista enorme de pecados. As obras da carne traz uma lista enorme de pecado. Mas o principal pecado é esse: errar o alvo. E o alvo é Cristo. Então é não aceitar Jesus que vai levar as pessoas para o inferno. Qualquer outro tipo de pecado, pensa no mais cabeludo que você conhece, tem perdão para ele na cruz de Cristo.
Pastor, mas esse aí também. Ah, mas tem um aqui que ninguém sabe. Todos. E não existe ninguém sabe. Deus sabe de todos. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode e quer perdoar. Ele já sabe do pecado. Deus não vai ser pego de surpresa. Ele estava lá quando aconteceu. Deus não vai escutar uma pessoa que confessar o pecado, pôr a mão na cabeça e falar: isso aí eu não tinha pensado. Nem o diabo tem tanta criatividade para isso. Deus estava lá. Nós também não merecíamos nada. Nós também éramos tão pecadores quanto o pior dos pecadores nessa terra. Nós fomos até Jesus e fomos aceitos por Ele. Às vezes falamos da forma errada. Quer aceitar Jesus? Nós somos aceitos por eles. Nós tomamos posse do perdão, da cura, do maior milagre da vida que uma pessoa possa receber, que é o milagre da salvação. E o que isso tudo tem a ver com ir, com fazer discípulos? Se nós mudarmos a ótica, queridos, sobre nós mesmos, sobre nosso irmão e sobre as pessoas que estão lá fora, a nossa vida, a nossa casa, nossa comunidade, a nossa cidade será transformada pelo amor de Deus, pelo poder de Deus que está em Cristo Jesus, que está em nós. Nós temos um desafio como Casa Apostólica, como Igreja Ceifa, ganhar 10% da cidade. Se nós mudarmos essa ótica, os 10% vai ser o start daquilo que Deus quer. Eu creio que vai ser só o modelo, a primícia daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Vocês ficaram tão animados com isso? Dá para ver que vocês queriam pular na cadeira, subir para cima, dar um grito de júbilo. Dá para sentir no ar. O que está impedindo Deus de fazer? Se Ele quer, e nós também queremos. Nós queremos. Se você quer mesmo, fica de pé. Aqui estão aqueles que querem, Senhor. Aqui estão aqueles que entenderam o chamado, a mensagem, a palavra. Tua palavra diz que o Senhor amou tanto esse mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, que era o seu filho único, unigênito, para que todo aquele que nele cresce, e nós cremos um dia, e nesse dia que nós cremos houve festa no céu, e para que nós nunca venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna, enquanto estivermos aqui, trabalharmos para que a nossa vida seja um agente de conquista, para outros encaminhar nessa vida eterna, em nome de Jesus. E antes de orar com vocês, eu quero dar essa oportunidade. Se você nunca fez essa oração de entregar a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus, para cumprir esse chamado. Esse é o primeiro requisito. Ah, pastor, fazer discípulo, como que é isso? Primeiro a gente precisa ser. E para ser, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então eu vou pedir que a igreja coloque a mão no seu coração. Se você que está em casa, você que me assiste pela primeira vez, num ato de fé, coloque a mão no seu coração e repita essa oração assim comigo. Fala: Senhor Jesus, mediante a tua palavra, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e quero ser aceito pelo Senhor, para que o Senhor seja meu único e suficiente Salvador. Pai, escreva o meu nome no livro da vida, e eu te peço perdão por todos os caminhos que eu andei e que não te agradou. E hoje eu quero entrar pelo verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Me aceite para a honra e para a glória de Deus Pai.
até que o Senhor volte. Amém? Amém? Glória a Deus.